pelo convite para falar. E eu vou tentar ser extremamente breve para falar aquilo que sobra depois da excelente análise que Marlova fez e o Fábio sobre a importância da ciência. Não vou falar disso. Eu quero adicionar o seguinte: os projetos europeus que são focados em grandes temas em que todo mundo participa, necessitam também, isso fica claro na análise do documento que lança o programa, necessitam também de desenvolvimento de ciência fundamental em todas as áreas, para que as áreas de foco contempladas sejam adequadamente cobertas. Nesses últimos 4 anos que cobre, os 5 anos que cobre o relatório sobre o Brasil, vou começar pelo investimento, que são parte do input para analisar o output, que é a ciência brasileira. Na verdade, nos últimos, especialmente entre o ano 2014 e o ano 2017, o total investido em ciência, em relação à percentagem do Produto Nacional Bruto, diminuiu quase 16%. Isto é, houve uma diminuição criticamente a partir de 2015 do total investido em ciência no país. Lembrem-se que no país o investimento em ciência tem uma parte pública, uma parte privada, e a parte pública tem contribuição do governo federal e dos estados. Eu vou fazer ênfase que no investimento de ciência se considera uma percentagem razoável do salário dos professores universitários. E como esse salário muda muito pouco ao longo do tempo, ele faz uma contribuição grande e, portanto, essa diminuição de 16% é somente aparente porque é equilibrada pelo salário. Na verdade, se a gente olha o outro indicador, que é a evolução dos recursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, a diminuição é dramática. E dramática por quê? Porque, dando alguns números, no período 2014-2018, que cobre o nosso relatório, o investimento caiu 50%. Isto é, o Ministério da Ciência e Tecnologia perdeu 50% do seu orçamento e é esse dinheiro que sustenta a ciência no país inteiro. O que está acontecendo? Por que, como vou mostrar logo, o número de trabalhos científicos e a contribuição da ciência brasileira para o Brasil, para o mundo, não tem diminuído na medida da diminuição do investimento federal em ciência, medido pela diminuição dramática do orçamento do Ministério. Eu acho que a característica fundamental da ciência e do cientista brasileiro é uma única palavra: resiliência. E o Estado brasileiro pode fazer uma coisa que é dramática, como diminuir 50% do investimento, e os cientistas brasileiros, a ciência brasileira, tem uma resiliência que é explicável até agora. Como que vai continuar nos próximos 5 anos? E eu não vou fazer o quarto relatório, não vou contribuir para isso, mas a resiliência tem um limite. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que entre 2011
e 2018, ou entre 2015 e 2018, o número de trabalhos científicos totais feitos pelo Brasil veio aumentando quase linearmente nesse período, apesar da diminuição do investimento. Isso que quer dizer resiliência. O sistema é resiliente, apesar da diminuição da importância relativa que o Estado brasileiro dá à ciência brasileira. E aumentar o número de trabalhos pode querer dizer muito pouco. Mas tem uma relação absolutamente clara entre o aumento das publicações científicas brasileiras nesse período e o aumento de doutores formados no Brasil. Isso é parte da resiliência. A pós-graduação no Brasil é a base onde se sustenta, insisto, a produção intelectual brasileira, inclusive a produção científica. Dito isso, eu queria dizer o seguinte: se, como estamos vendo, o número de investimento em bolsas na pós-graduação diminui, no próximo relatório UNESCO as coisas podem mudar, e eu espero que não mude. Espero que possamos reverter fundamentalmente a tendência de dar cada vez menos importância à ciência, porque, insisto, a resiliência tem limite. Apesar de tudo isso, e falando de resiliência de novo, o Brasil tem feito no período 2014 a 2019, na verdade 2020, coisas fantásticas em ciência. O Brasil construiu o mais avançado síncrotron do mundo. E não é simplesmente vamos construir um grande brinquedo muito caro. Construímos um brinquedo que não é brinquedo, que é um síncrotron que já obteve dados para construir a estrutura de uma proteína ligada à Covid. Isto é, o cientista brasileiro, o engenheiro brasileiro, a indústria especializada brasileira construíram um dos aceleradores mais sofisticados do mundo, que me permitiram uma linha de luz que já determinou a estrutura de uma proteína. Sem falar que no período 2014, 2018, 2019, a ciência brasileira foi quem mais contribuiu para entender os efeitos de Zika no desenvolvimento das crianças. Sem falar que a ciência brasileira demonstrou que a universidade brasileira olha para o Brasil, e a demonstração mais clara disso é que o número de trabalhos científicos onde um autor é da universidade e outro autor, ou outros autores, são das empresas brasileiras, está aumentando exponencialmente. Falta muita coisa, mas eu quero terminar dizendo o seguinte: a ciência brasileira demonstra duas ou três coisas. Primeiro, relevância mundial. E essa relevância mundial vai acompanhada com aquilo que a Marlova falou e também se repetiu no vídeo de colaboração internacional. A ciência brasileira colabora com o desenvolvimento mundial e brasileiro para alcançar os objetivos do milênio. Lembre-se que o Brasil é o país que mais usa energia renovável do mundo. A ciência brasileira ainda é resiliente
eu não sei até quando, se o investimento em ciência continua diminuindo e as bolsas para manter a estrutura da pós-graduação continuam caindo. Obrigado.